Para o apóstolo Paulo, isso que o senhor está dizendo que é muito importante, é refúgio, é nada, é cocô. Não, mas o que eu tô falando que é importante, o próprio Yeshua falou, os apóstolos falaram, inclusive Rabi Shaul falou. Vou dar um exemplo. Como que uma pessoa fala, pastor César? Só pensar. Como que uma pessoa fala que não é importante e ele pratica? Como que você pratica uma coisa que não é importante? Traduza isso aí que você está falando. Então, eu vou traduzir com a própria Bíblia. Então vamos lá pro texto de Coríntios. Né, para os textos do apóstolo, do próprio Rabi, do apóstolo Paulo. Né? Eu nunca disse que não é importante, tá, pastor? Eu não quero colocar a palavra na sua boca, também não quero que o senhor coloque na minha. O que eu estou dizendo não, é que eu fiz uma pergunta. Na Bíblia, eu não disse essa palavra não é importante. A lei, como eu disse das constituições, não foi do nada que surgiu a Constituição de 88. Ela foi usada como base a antiga Constituição, mas a que vale é a de 88. Nós vivemos na lei de Cristo. O que vale para nós é a lei de Cristo. Eu não tô, senão minha Bíblia só tinha metade, só ia ter o Novo Testamento. Mas eu sou signatário do Novo. Então, o que acontece com o apóstolo Paulo, né? Em Coríntios, ele vai celebrar festas. E ele vai ordenar as pessoas fazer a festa da maneira adequada, não da maneira errada que estavam fazendo. Eu pergunto pro senhor, como que ele vai celebrar uma festa se ninguém mais precisa? Porque o senhor falou o seguinte lá atrás. O senhor falou, a partir da morte do testador, começa a valer então o Novo Testamento. É o que a Bíblia diz. Tudo bem, a Bíblia só li o texto. Tá bom, tudo bem, a Bíblia diz. Então se a Bíblia diz, então ela entra em contraversão. Por quê? Se eu tenho agora uma nova forma de celebrar a Deus, por que os apóstolos estão em Atos dos Apóstolos capítulo 2, na contagem do Homer, na celebração de Shavuot, que é o Pentecoste? Boa. Por que eles estão ali? Boa pergunta. Jesus já se acendeu. Vamos lá. Eles estão ali. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa, fantástica. Bom, primeiro, as regras para os judeus, elas são, muitas delas, não todas, mas muitas delas, pastor, são para sempre. Como, por exemplo, o Shabat. Não acho errado um judeu original, descendente de Abraão, que observa o sábado. Aliás, Romanos capítulo 14 fala que um faz distinção entre um dia e outro, o outro julga igual todos os dias e Deus o recebeu como seu. Então, uma pessoa que, como Paulo, prefere guardar o sábado e tudo mais, eu não vejo problema nenhum, porque lá em Deuteronômio capítulo 5, está dizendo que a guarda do sábado é para os filhos de Israel que estiveram lá durante o exílio, durante a escravidão egípcia, e como descanso eles vão descansar semanalmente e tal. Em Colossenses 2, a Bíblia diz que o sábado é sombra de Cristo, que havia de vir. Então tudo termina em Cristo. Agora, os judeus não apenas estarem lá no dia de Pentecostes, mas por que eles estavam lá no dia de Pentecostes? Eles estavam lá para pregar, eles estavam lá para orar. Não tem no rito judaico do Pentecostes, a gente fala Pentecostes, né, mas é a festa das semanas, Shavuot. Mas vamos falar que todo mundo entende. Lá na festa de Pentecostes, não tem uma regra de ficar todo mundo sentado nas cadeiras orando. Não existe isso nessa regra. Agora, os apóstolos, os discípulos de Cristo, estavam ali para um outro propósito. E esse outro propósito terminou em 3.000 conversões. Então eles viram ali uma grande oportunidade. Assim como Paulo começava a pregar a partir da sinagoga, assim como ele apresentava Jesus primeiro aos judeus, especialmente no capítulo 10, sempre a partir das sinagogas. Agora, essa mudança de antiga para nova aliança demora muito para cair a ficha para todos os apóstolos. Por quê? Porque Jesus não avisou exatamente. Quem vai entender isso é o Novo Testamento, a partir do texto que eu li aqui de Hebreus capítulo 9, versículo 16. Com a nova aliança, com a morte do testador, acontece a aliança. Agora, o último versículo do capítulo 8, que isso é o capítulo 9, o último versículo do capítulo 8 fala assim, que quando uma aliança, falando da antiga aliança, está próxima de... Peraí, deixa eu ler o texto que fica mais fácil, peraí. Quando ele diz nova aliança, automaticamente torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É o que a Bíblia diz sobre a antiga aliança.